Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida. Graças a Deus. Estou eu aqui de novo neste dia para estarmos lendo mais dois capítulos do nosso propósito aí. Espero que estejam gostando, espero que estejam entendendo a palavra do jeito que estamos lendo assim. É meio rápido, eu sei que vem tá lendo, não está se aprofundando nos assuntos, mas é bom assim a gente já tá dando uma meditada, já pensando nesses assuntos que a gente tá olhando aí nas escrituras, né? Então a gente está passando aí por Josué, né? Hoje é o capítulo 9 e o capítulo 10, né? Então aí a gente vai ver umas situações aí, até o sol, a lua ali, eles pararam, né? De alguma forma ali, Josué orou a Deus ali e o Senhor, nosso Senhor, fez com que o sol e a lua parassem ali durante o dia, numa peleja de guerra deles ali, né? Então vamos ver esses assuntos aí, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para podermos ler a Tua palavra, Pai, e entender qual que é o Teu propósito na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nos orienta. Amém. Graças a Deus. No capítulo 9, fala bem assim, ó. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefela, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram: Os heveus, talvez. Vocês vieram perto de nós, talvez vivem perto de nós. Como podemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês e de onde vocês vêm? E eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele e de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos dois reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Baza, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Juntem provisões para a viagem. Vão encontrar-se com eles e digam-lhes: Somos seus servos, façam um acordo conosco. Esses nossos pães estavam quentes quando os embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e, e esmigalhados. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor, né? Então, aí já o grande dilema deles era não ter consultado o Senhor e ter acreditado ali no que esses heveus tinham falado para eles ali. As provas que eles trouxeram ali acabaram convencendo ali o povo de Israel e tanto Josué para com eles ali fazer um acordo, né? Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupá-los a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com o juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram em Gibeon, Quefira, Berote, Kiriate Jearim, mas não os atacaram porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento
em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: Fizemos a eles o nosso juramento, em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: Eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes, né? Enfim, eles se aproveitaram aí de uma promessa, né, que eles fizeram ali um juramento, e aí como o povo de Israel não tinha consultado a Deus sobre aquilo, eles não podiam quebrar também aquele juramento matando eles, né? Que ali a ideia de Deus era ter que tomar conta de tudo aquilo ali, sem acordo nenhum com eles, né? Com nenhum vizinhos, né? Então, dessa forma aí, eles acabaram caindo numa armadilha aí, né? Então, Josué convocou os gibeonitas e disse: Por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa de meu Deus. Eles responderam a Josué: Os seus servos ficarão sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o servo Moisés desse a vocês toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medos do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso assim agimos. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo, né? Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez 2 gibeonitas, lenhadores e carregadores de água, para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje, né? Então, de fato, eles souberam da fama de Israel, né? Que vinha tomando tudo, devastando todas aquelas terras. E para eles não perecerem, não perderem a vida, eles usaram de astúcia aí para fazer um acordo com o Josué e para eles não morrerem. Eles acabaram se tornando escravos ali, como a gente acabou de ler, né? No capítulo 10, ele vai falar ali que o dia que o sol parou, né? Então, vamos ver o desfecho desse tratado aí que o Senhor fez com eles aí e conforme como que ele foi, que o povo de Israel venceu esses reinados aí tudo num dia só, né? Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai, seu rei, o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei, era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons de guerra. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirão, rei de Jarmute, a Jafi, rei de Laquis, e a Débir, rei de Eglon: Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas, né? Enfim, esses 5 reis aí estavam querendo pelejar agora contra Gibeon, né? Contra aquela cidade ali que, de alguma forma, eles tinham feito aquele acordo ali com Josué, né? Então, os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. A gente está vendo ali, né, ele falar a palavra Jerusalém, né? Então, dá para a gente entender que já tinha um rei lá e já era uma cidade, né? Até ali o próprio Josué tomar conta de todos esses reinados aí, né? Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone os seus servos,
venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você, né? Então, eu entendo dessa forma, assim, que Deus usou essa oportunidade aí desses 5 reinados quererem lutar ali contra Gibeon, né? E acabou entrando ali Josué com o exército de Deus ali, né? E com o próprio Israel lutando, né? Então, para já de uma vez por toda tomar todos esses reinados aí, já que Gibeon já era escravo deles, né? Então, como a gente viu o contexto, né? Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquidá. Então, enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas, né? No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixe chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué ao acampamento de Maquedá. E depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: Abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jamute, de Laquis e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que tinham acompanhado: Venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: Não tenha medo, não desanime, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sobre as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei à espada, e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes algum. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué
e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e o atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali, e fez com o seu rei o que fez com o rei de Jericó. Depois, Josué e todo Israel com ele avançou de Libna para Laquis, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-o no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Libna. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis para Eglon, cercou-a e atacou-a. E eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na a espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Laquis. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e atacou-a. Tomaram a cidade e feriram a espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Libna e seu reino e com Hebrom. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefela e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado a Josué. Josué os derrotou desde Quedes Barneia até Gaza, e toda a região de Gozém, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras, numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo o Israel e acamparam em Gilgal, né? Então, esse é o desfecho aí da conquista de todos esses reinados aí que a gente viu aí, né? Muitos reis, né, que tinham naquela época, e Josué foi tomando conta aí de todos esses reinados e foi se apossando de tudo isso aí, né? Mas era isso aí, essa era a palavra de hoje, esses 2 capítulos. Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos nas próximas leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus.